Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas histórias que todo mundo já ouviu falar, mas que tem detalhes incríveis. Como é que a humanidade, que começou como uma coisa só, acabou se espalhando em tantas nações, falando tantas línguas? Pois é, vamos desvendar juntos a história da Torre de Babel. Olha, essas perguntas são gigantes, né? A gente se faz elas há muito, muito tempo. De onde viemos, por que somos tão diferentes? O livro de Gênesis dá uma resposta para isso, e é uma resposta bem dramática. Uma história que acabou moldando nossa ideia de identidade, de cultura e até de divisão. Então, vamos juntos, passo a passo, entender como tudo isso aconteceu. Ok, para a gente entender Babel, a gente precisa dar um passo para trás. Voltar lá para o comecinho. Nossa história começa num mundo, digamos, zerado. Um mundo pronto para um recomeço. Imagina só a cena. Depois daquela chuva toda, do grande dilúvio, as águas finalmente baixam, e a Arca de Noé, enfim, para nos montes de Ararat. O texto de Gênesis fala que a terra estava enxuta. Pensa no silêncio, na sensação de recomeço. É literalmente uma família, só uma, com a responsabilidade de repovoar o planeta inteiro. E a primeira ordem que essa família recebe é bem direta: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A ideia não era de jeito nenhum ficar todo mundo junto num lugar só. A ordem era espalhar, crescer, ocupar o mundo todo. Guarda bem essa ideia de espalhar, porque ela vai ser o ponto central de toda a confusão que vem pela frente. E junto com essa ordem, veio também uma promessa, né? O famoso arco-íris. Ele aparece como um sinal, uma aliança, uma garantia de que, olha, o mundo não vai mais ser destruído por um dilúvio. Isso meio que estabelece as regras do jogo para essa nova era da humanidade. Beleza, então, como é que o mundo foi repovoado a partir de uma única família? A resposta está nos três filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. Segundo o texto, eles são a origem de todos os povos da terra. E o texto de Gênesis é bem claro quanto a isso. Diz lá: estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. É como se cada um deles fosse o tronco de uma grande árvore genealógica, dando origem a um ramo da humanidade. É a base do que a gente vai ver como um mapa das nações. Agora a gente entra numa parte que, à primeira vista, parece só uma lista de nomes compridos, sabe? Mas Gênesis 10 é muito mais do que isso. Pensa nele como um mapa antigo, um mapa de povos, que tenta explicar a origem de todo mundo. Vamos dar uma olhada em como essa árvore genealógica se abre e, mais importante, aonde ela nos leva. Começando por Jafé, por exemplo. A linhagem dele é ligada aos povos do mar, dos litorais. O texto fala que deles vieram os povos das ilhas dos gentios. Isso provavelmente se refere aos povos que se espalharam ali pela costa do Mediterrâneo e mais além. Cada um já com sua terra, sua língua. Ok, agora vamos para a linhagem de Cão. E aqui a gente encontra um personagem que muda tudo. Um nome que se destaca: Nimrod. Ele é a peça-chave que vai virar o jogo na nossa história. E por que ele é tão importante? Porque o texto não diz só que ele era um poderoso caçador. Não, ele era um fundador de reinos. E adivinha qual foi o primeiro lugar do reino dele? Exato, Babilônia. A semente da história da torre é plantada bem aqui, no meio dessa lista de nomes. Agora vamos para o terceiro filho, Sem. Na linhagem dele, a gente encontra outra pista, sabe? Um nome que já dá um spoiler do que vai acontecer. O nome é Éber. Fica de olho nesse nome. E aqui vem o momento eureka. O filho do Éber se chama Peleg. E por quê? O próprio texto explica. Porque em seus dias se repartiu a terra. O nome dele, Peleg, significa divisão. É como se o autor estivesse piscando para a gente, preparando o terreno para a grande divisão que está prestes a acontecer. Pronto, o cenário está todo montado e agora a gente chega no ponto alto da história. A humanidade, que devia estar se espalhando, faz exatamente o contrário. Ela se junta, se concentra na terra de Sinar, com um plano gigantesco em mente. E o texto começa com uma frase de arrepiar. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Pensa nisso, por um segundo. Um mundo sem tradutor, sem mal-entendido. A colaboração podia ser perfeita, instantânea. E é justamente essa unidade total que vai permitir o que eles planejam fazer. E aí vem a grande ideia. Eles dizem: vamos construir uma cidade para nós, com uma torre que chegue até os céus. Assim a gente vai ficar famoso. E o mais importante, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, é um ato de desafio direto àquela primeira ordem de se espalhar.
Eles querem ficar juntos, centralizados, e construir um monumento para a própria glória. Então, a história se divide em 4 partes, bem claras. E a razão da intervenção divina é muito curiosa. Segundo o texto, a preocupação é que, com essa união toda, nada do que eles planejem fazer será impossível para eles. A ação divina vem como uma resposta a esse potencial humano, que na história é visto como ilimitado e até perigoso. E essa intervenção é definitiva. As consequências vão mudar tudo para sempre. Aquele grande projeto da humanidade unida acaba de forma repentina, e o que surge no lugar é um mundo totalmente diferente. Até o nome do lugar, Babel, vira um símbolo do que aconteceu. O texto faz um trocadilho bem legal. O nome Babel soa parecido com o verbo hebraico balal, que significa confundir. Então o nome já conta a história. Foi ali que a língua única foi confundida. E o resultado prático disso é o caos total, né? Imagina tentar construir um prédio gigante se o pedreiro não entende o mestre de obras, que não entende o arquiteto. Impossível. O projeto para, aquele monumento à unidade humana fica ali, abandonado pela metade. Essa comparação aqui mostra o tamanho da virada. O mundo antes e depois de Babel são como noite e dia. Onde havia um povo, agora existem muitas nações. Onde havia uma língua, agora são muitas. A união, num só lugar, virou uma dispersão pelo planeta inteiro. Como o texto resume, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E é aqui que a história se amarra perfeitamente. Lembra daquela tabela das nações que parecia só uma lista de nomes? Pois é, a dispersão de Babel é o que transforma aquela lista em realidade. Aquele mapa de povos, de repente, ganha vida. Cada grupo sai para um lado para viver seu próprio destino, falar sua própria língua. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Uma única origem, mas tantos destinos diferentes. A história de Babel mostra a diversidade quase como uma consequência de um erro, a quebra de uma unidade que era perfeita. Mas hoje em dia, a gente tende a ver a diversidade como algo positivo, uma fonte de riqueza, de cultura, de novas ideias. Então, olhando para o mundo como ele é, com tantas línguas e nações, o que será que a gente ganhou e o que a gente perdeu nessa grande dispersão?